E aí, segundo colegial, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está no grupo 2, tá? No último capítulo do grupo 2. Então a gente vai terminar hoje, né, nessa aula. O que a gente vai começar a ver agora? A página 278, que é a frente que trata de ecologia, né, frente 2, a gente vai começar a ver os ciclos biogeoquímicos. Não sei se vocês lembram, a gente viu um pouquinho disso lá no 7º ano. Ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio, né? O que é um ciclo biogeoquímico? Vamos lá. A palavra biogeoquímico, bio vem de vida, né? Geo vem de planeta Terra e químico de substância, né? E ciclo porque está dentro de um ciclo, né? As coisas retornam. Então, ciclos biogeoquímicos são aquelas substâncias, né, que elas estão presentes no planeta Terra e são imprescindíveis aí para os seres vivos e estão dentro de um ciclo. Ou seja, elas retornam, né? Toda vez que algum ser vivo de repente acaba morrendo, enfim, vai retornando isso na natureza. Tá? Uma coisa cíclica, não acaba nunca dentro do nosso planeta. O primeiro ciclo que a gente vai ver é o ciclo da água. O ciclo da água, pessoal, é mais fácil, assim, mais simples de ver. Tá? Só tem que lembrar de alguns termos, aí, algumas coisinhas, mas é bem tranquilo. A água, então, ela está dentro de um ciclo. Ou seja, se ela está dentro de um ciclo, ela não vai acabar nunca? Não, a água não acaba. Ah, mas se você ficar lavando a calçada o dia inteiro, a água não vai acabar? Não. A água a gente evapora e chove. Tá? A água não vai para outro planeta, entendeu? A água está dentro de um ciclo, tá? O ciclo biogeoquímico. A água não acaba. O que pode acabar é a água potável. Tá? Essa água é boa para o consumo humano. E isso sim pode acabar um dia. Mas a água no geral, não. Tá bom? Vamos lá então. O planeta Terra, ele tem um diferencial que ele está numa posição ali, né? Numa distância ideal do Sol. Não é nem muito quente, nem frio, né? Ele tem a gravidade também ideal. Não é nem a gravidade assim, excessiva, nem uma gravidade muito fraca a ponto de que não prenda os gases, né? Que não tem atmosfera por causa da gravidade ser muito fraca. É o que acontece com a Lua, né? A Lua, como a gravidade dela é menor que a da Terra, bem menor, ela não mantém atmosfera, né? Então, se não tem atmosfera, não tem um controle bom de temperatura. Vamos pensar que a Lua é quase a mesma distância do Sol que a Terra, né? A Lua, durante o dia, é muito quente, chega ali 100 graus. E à noite passa, né, dos 100 graus, só que negativos. Então ela chega a uma temperatura menor ainda do que 100 graus negativos. Porque ela não tem atmosfera para ter esse controle. Tá? Então os gases da nossa atmosfera também são importantes para manter a temperatura. Não só para respiração, fotossíntese, tudo que vocês já conhecem. Então, pessoal, a Terra, como ela está numa posição boa ali, né, no sistema solar, ela consegue ter a água nos 3 estados, mas no estado principal para ter vida, que é o estado líquido. Se não tiver água no estado líquido, a gente não conhece nenhum ser vivo que consegue aproveitar a água do estado sólido, né? Tanto é que quando você coloca algum alimento no freezer para preservar esse alimento, você não está matando o micro-organismo, você está deixando esse micro-organismo com metabolismo lento, né? Baixo, mas você acaba não matando. Mas esse micro-organismo não consegue se reproduzir, tá bom? Alguns morrem, tá? Mas a maioria dos que não morrem não se reproduzem. Eles ficam lá, tipo, hibernando, digamos, né? Eles ficam num estado ali de latência. Mas beleza. Então, né, a Terra tem essas condições para ter água, principalmente no estado líquido. 97,5% de toda a água do planeta está nos oceanos. Ou seja, 97,5% da água é salgada. Ou seja, a gente não consegue aproveitar para muita coisa. Ah, mas tem o processo da dessalinização. Sim, existe. Só que é um processo onde envolve muita energia, né? Muita energia elétrica, inclusive. Então, para produzir água potável, né, a partir da água do mar, gasta uma energia absurda. Imagina se tomar banho com uma água dessalinizada. Você vai gastar uma fortuna de água por mês. Então, por enquanto, é inviável, tá bom? Quem sabe um dia a gente consegue, né, ter um processo aí de osmose reversa, aproveitar essa água de uma maneira mais eficiente, aí, sem gastar tanta energia. Mas também não adianta se continuar poluindo, daqui a pouco até os oceanos vão estar, né, impróprios. Vamos lá. Então, como funciona o ciclo da água?
A água, 97,5%, né, 97,5% está nos mares, nos oceanos, 2,5% é doce. Só que, pessoal, desses 2,5%, mais ou menos 2/3 dessa água estão presas ela está presa em geleiras, calotas polares, que vem da evaporação da água do mar. Evapora e já congela ali mesmo, então aquela é água doce. Né? Então, 2/3 disso já está preso ali. Né? Aí sobra ali 0,8% para a gente, né? 0,8%, 0,9% no máximo de água doce no continente. Só que dessa porcentagem ínfima de 0,9% de água doce no continente, boa parte também está onde? A maior parte em aquíferos. Né? Então está presa ali em aquíferos. Mas a gente até consegue pegar a água do aquífero. Certo? A gente consegue aproveitar essa água. O problema é que um aquífero, se ele for poluído, a recuperação dele, gente, é muito lenta, porque o aquífero, muita gente acha que é um rio subterrâneo assim, correndo. Na verdade não é. É uma quantidade muito grande de água presa em rochas sedimentares, em rochas porosas, né? Na verdade. Então não é um rio ali corrente. A água do aquífero até se movimenta, só que é uma coisa assim, tipo 1 centímetro por dia, sabe? Uma coisa absurdamente lenta, né? Água diferente de um rio. Um rio, né, tem uma correnteza, tal, ele que corre. O rio, ele tem uma recuperação um pouco mais rápida. É lógico, também tem um limite, né? Mas, por exemplo, pegar São Paulo. O rio Tietê, o Tietê que passa em São Paulo, ele é poluído assim, nível máximo, né? Não tem nada de oxigênio naquele rio, não tem vida nenhuma, só algumas bactérias ali anaeróbias. Esse rio, quando vai vindo mais para o interior, né, ele vai recebendo ali menos esgoto, menos sujeira, né, e os esgotos de várias cidades ali são tratados, né? Então ele vai se autodepurando. Quando ele chega, por exemplo, aqui na Barra Bonita, em Pederneiras, ele, é lógico, não está limpo, beber água do Rio Tietê, não é isso? Mas ele também não está aquela coisa horrorosa, pode até ter peixe ali, tá? É uma água já melhor, que dá para tratar, né, passar por uma estação de tratamento aí e aproveitar, né, como água potável, certo? Mas o grande problema da água, gente, então é a poluição, principalmente quando a gente fala em poluição de aquífero. As áreas que têm afloramento de aquífero, elas têm que estar extremamente preservadas. Se um aquífero for contaminado, para descontaminar isso, gente, esquece, é um tempo assim maior que a nossa vida, tá? Então, o grande problema da água não é a falta de água no geral, é a falta de água potável. Por quê? Porque o ser humano polui, né? Tem as necessidades fisiológicas, né? Lá, né? O esgoto. E além disso, o garimpo, né? A mineração, tudo isso vai poluindo a água. Óleo, pessoal, óleo, não pode jogar óleo na pia. 1 litro de óleo contamina mais ou menos 20 mil litros de água. Então, quando ali alguém faz fritura, aquele óleo que sobrou, depois que esfriou, tal, se for jogar fora, não vai jogar na pia. É proibido por lei. É que no Brasil ninguém fiscaliza nada, né? Mas é proibido. O certo é você colocar no recipiente e dar para alguém que faz sabão, enfim, que vai usar para alguma coisa nesse sentido, reaproveitar. Tá? E a água da atmosfera? Tem água da atmosfera na forma de vapor, né? Água gasosa. Então, nosso planeta tem água nos 3 estados, né, sólido, líquido e gasoso. É lógico que o líquido predomina, né? A água no estado gasoso, ela é uma quantidade muito pequena, mas ela é assim, imprescindível para a vida, porque a água está no estado gasoso. Quando essa água acaba sofrendo uma condensação, né, nas nuvens, ela acaba precipitando, e aí é a precipitação que faz o que rega as plantas, né? Mata a sede também de animais, enfim. A água no estado gasoso, por mais que ela seja muito pequena quantidade, mas ela é assim de fundamental importância para a vida. Tanto é que você pega um lugar que é um deserto, por exemplo, que a precipitação é mínima. Existe vida no deserto? Sim, tem seres vivos adaptados no deserto, né, para aquele ambiente seco. Só que assim, não tem como comparar um deserto com uma floresta tropical, né? A biodiversidade num lugar onde tem precipitação maior é infinitamente maior, tá? A água, além ali de matar seres animais, regar as plantas, ela regula também, tem uma regulação de clima, tá? Só para vocês terem uma ideia, a floresta amazônica, estima-se que ela lança por dia no ambiente 20 trilhões de litros de água na forma de vapor. Gente, 20 trilhões de litros é muito zero, é muita coisa.
essa água que a floresta amazônica manda através do vapor, né, de forma gasosa, forma ali nuvens e por causa das correntes, né, por causa dos ventos, ela acaba vindo para cá, para nossa região. Então a região centro-oeste, a região sudeste, se desmatarem, tipo, faz como que acabou a Amazônia hoje, acabou, destruíram a Amazônia inteira. A primeira região que vai ter uma seca absurda é aqui, por causa da falta ali de transpiração das árvores, né, da perda de água do solo, por evaporação. Então aqui, essa região que a gente mora acaba virando um deserto. Então pessoal, o que vocês têm que lembrar de palavrinhas aí do ciclo da água é o seguinte, está aqui na página 279. Então, a água que forma a nuvem, né, condensação. Quando essa água da nuvem cai, é precipitação. Não importa se é na forma de neve, granizo ou água líquida mesmo, é precipitação. A água que vai para o solo, né, e acaba indo lá para aquífero ou para lençol freático, o processo é infiltração. A água que evapora diretamente de um corpo d'água ou do solo é evaporação. Mas a água que evapora de um ser vivo, planta ou animal que seja, é evaporação, tá? Transpiração. Evaporação é quando sai água, a água evapora diretamente ali do rio, do lago, do oceano, do solo. Agora, quando essa água sai de um ser vivo na forma de vapor, a gente fala transpiração. Outra palavrinha que vocês têm que saber é evapotranspiração. Essa palavra é muito importante. O que é evapotranspiração? Então, a floresta amazônica ela sofre muita evapotranspiração. O que é isso? Transpiração das árvores, dos vegetais e evaporação da água do solo. Então, quando a gente fala que a planta faz evapotranspiração, é a transpiração que ela mesma faz, que ocorre com o organismo dela mesma, através das folhas, e a evaporação do solo. Por isso que é evapotranspiração. Tá? Por isso que uma cidade bem arborizada ela tem sempre o ar um pouco mais úmido. O ar sempre está um pouco mais úmido, é melhor para a nossa respiração, tá? Não tem como comparar a pessoa vivendo num ambiente com ar seco e com ar úmido. O ar úmido é muito melhor para nossas vias aéreas superiores, tá? Além disso, as árvores nas cidades, elas acabam ali retendo um pouco da poluição dos carros, das indústrias, né? Das queimadas. Então, uma cidade arborizada, além de ter ali uma umidade melhor, ela vai ter um ar também mais limpo. Então, ter muitas árvores na cidade, não é bom só por causa que tem mais oxigênio. Cuidado com esse termo, porque na verdade 50% do oxigênio atmosférico vem de fitoplâncton, tá? Né? E de microalgas ali no mar. A árvore, lógico que tem a importância de produzir oxigênio, mas a principal importância dela em relação ali, né, no ambiente terrestre é a evapotranspiração, tá bom? Que é regular ali, o regime de chuvas, a umidade do ar, certo? E só a última coisa que eu preciso comentar. Aqui bem no comecinho do ciclo da matéria, ele fala que a matéria está dentro de um ciclo, porém a energia não. Vocês já viram isso? Lembra, o fluxo energético numa cadeia alimentar é sempre o quê? Decrescente. O produtor é o que mais tem energia. Por quê? Ele produz energia química, né, ou seja, moléculas orgânicas, a partir da energia do sol diretamente. O que ele vai servir de alimento para um herbívoro, o herbívoro não vai se alimentar de 100% da energia que aquele produtor fez ao longo da vida dele. Porque parte dessa energia o próprio produtor gastou na respiração celular, no crescimento. Tá? Aí um carnívoro come o herbívoro. Esse carnívoro não vai aproveitar 100% da energia que esse herbívoro ganhou na vida dele se alimentando. Porque parte da energia esse herbívoro gastou para se locomover, para respirar, para crescer. Então o fluxo de energia numa cadeia alimentar é sempre decrescente. Por isso que as pirâmides ecológicas de energia são sempre em formato realmente de pirâmide, com a base maior, né, e com o topo ali menor, certo? Agora o ciclo, né, os ciclos biogeoquímicos, essas substâncias, né, nitrogênio, gás carbônico, o oxigênio, a água, fósforo, cálcio, isso daí está tudo dentro de um ciclo, certo? Não acaba, ok? Pessoal, então é isso. Vocês tiveram uma aula minha hoje, né, ao vivo, sobre ciclo do carbono, e agora vocês vão ver o ciclo da água. O ciclo do carbono na apostila 3, ciclo da água na 2. Como vocês provavelmente viram a aula ao vivo primeiro, vocês devem estar pensando, nossa, ele deu a primeira matéria, depois ele voltou.
Mas na verdade, ciclo da água e ciclo do carbono ali são matérias interligadas, né? Não tem problema falar de um primeiro e do outro, tá bom? Enfim, se tiver alguma dúvida, manda aí no WhatsApp, não fiquem em dúvida, com dúvidas, tá? A gente não está de férias, a gente precisa estudar, manter nossas atividades, porque, né, não tem previsão de quando vai tudo normalizar. É isso aí, pessoal. Bons estudos, a gente vai se falando. Até mais.